Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o presbítero Marcos. A paz do Senhor. E juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando da Assembleia de Deus, Congregação Boa Esperança do Setor 2, sob a direção do pastor Georgenho. E vamos comentar no dia de hoje a lição de número 6, tem por data dia 7 de maio de 2023. E o título dessa lição é Pais zelosos e filhos rebeldes. Nesse trimestre nós estamos falando sobre o relacionamento em família. E hoje nós estaremos comentando mais uma lição sobre a família. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para as notificações e você vai estar recebendo aí em primeira mão todas as videoaulas que forem gravadas, não somente a de adultos, mas também a de jovens, onde gravamos aqui também no canal EBD em Estudo. Esperamos que seja bênção para a sua vida. Você que é aluno, que é professor da Escola Bíblica Dominical, possa estar acompanhando conosco, deixando o seu like, curtindo, para que o YouTube possa ver que é um conteúdo relevante e assim propagar esse evangelho, essas aulas, e abençoar também outras vidas. Amém? Então, voltando para a lição, pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A orientação do apóstolo Paulo aos Colossenses, para que os filhos obedeçam os seus pais. E a verdade prática vai dizer: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, Então, muitas vezes você pode ter alguém na sua família, alguém que você conhece, que os pais cuidaram, criaram aquela criança no caminho em que ele deveria andar, com todas as instruções, com tudo que os pais poderiam oferecer para os seus filhos, e após a vida jovem, adulta daquele filho, ele chega a se desviar dos caminhos do Senhor, a se desviar dos ensinamentos dos seus pais, E a verdade prática nos diz que isso traz as consequências, as responsabilidades individuais. Os pais fizeram o trabalho deles, mas o filho vai colher os frutos que ele plantar. As consequências dos nossos pecados somos nós mesmos quem colhemos. Nessa lição, nós iremos fazer a leitura bíblica em classe, que está escrito no livro dos Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, versículo 24, 14 e o capítulo 14, do 1 ao 3, que vai contar a história de Sansão. Hoje nós vamos comentar sobre a história de Sansão. Vamos ver o que aconteceu, desde o nascimento de Sansão até a sua vida adulta, qual foi a posição que Sansão passou a tomar após a sua vida adulta. E tudo isso nós estaremos comentando nesta sala de aula. E na introdução o autor vai dizer: a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. Lembrando que no livro de Juízes nós vamos ver uma grande apostasia entre o povo de Israel. Muitos se desviam dos caminhos do Senhor, passam a adorar outros deuses, e aí passam a sofrer na mão de nações inimigas, como é o caso dos filisteus na época de Sansão. E essas nações passam a impetrar ali o seu juízo sobre o povo de Israel. E o Senhor vem levantar homens e mulheres escolhidos por ele para livrar o povo de Israel das mãos dessas nações inimigas. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e último juiz de Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde, ou seja, ele se irava muito fácil, mas foi o
o homem que Deus escolheu para livrar o povo de Israel. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então, falando de pais zelosos e filhos rebeldes, nada melhor do que começarmos a falar sobre a família de Sansão, que foram pais zelosos durante toda a sua criação, mas ele acaba se tornando um filho rebelde. Estamos vendo nesse trimestre que estamos falando sempre sobre família, né? E a lição deste EBD de hoje, ela fala sobre os pais de Sansão. Nesse primeiro tópico, vamos ter 3 subtópicos, o primeiro subtópico vai falar sobre uma situação espiritualmente deplorável. Nós vamos ver qual a situação que realmente foi criada ali e quais circunstâncias que levaram a isso aí. A palavra-chave de hoje é instrução. A Bíblia fala que instrui a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar. Estamos vendo sempre falando sobre família, instrução, exemplo, né? Então, uma situação deplorável espiritualmente, no capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Né? O pessoal estava deploravelmente na presença do Senhor. Por quê? Porque estava fazendo coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. Estava fazendo coisas deploráveis aos olhos do Senhor. E por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus, para os filisteus pagar aquela consequência o qual eles estavam vivendo. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Traçando um paralelo para o dia de hoje, o qual nós estamos vivendo, hoje, infelizmente, a nossa nação está passando por um problema degradavelmente familiar também. Os lares destruídos, famílias não procuram mais, em primeiro lugar, buscar a Deus e se encontram numa situação altamente deplorável, trocando os valores inversamente proporcionais. Então, naquela época, as famílias estavam assim. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Hoje, também tem famílias que se encontram em situação deploráveis, mas graças a Deus também tem famílias que ainda buscam a presença de Deus, ainda ensina as suas crianças, instrui os seus filhos no caminho que se deve andar, e isso estava passando com aquelas famílias daquela época. Não é isso, meu querido? É verdade. E no nosso segundo subtópico, que fala sobre os pais de Sansão, eles estavam vivendo no tempo, no período de grande apostasia, como a gente aqui falou, e estavam em uma situação espiritualmente deplorável em Israel. Mas mesmo em meio a essa situação deplorável, espiritualmente falando, do povo de Israel, o Senhor ele vai trabalhar em prol do seu povo, do povo escolhido por Deus, do povo de Israel. E ali agracia uma mulher. O segundo subtópico fala a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Lá em Juízes capítulo 3, versículo 2, vai falar exatamente isso que nós lemos aqui. Então, a mãe de Sansão, ela era estéril. E foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. E a gente vê aí um cenário bem parecido do que foi na vida de Sara, de Abraão, que era estéril, e o anjo do Senhor apareceu a Abraão, falou que lhe daria um filho, e Sara já era idosa, já era velha, nunca tinha tido um filho. E então o Senhor concede, vem a nascer Isaac. A Rebeca também da mesma forma, a Ana, que Ana faz uma promessa e entrega Samuel, seu filho, para crescer aos pés do sacerdote Eli.
E a gente vê que são cenários parecidos, em que Deus concede a bênção e essa bênção ela é utilizada. Então a gente vê que Deus, quando ele trabalha, ele tem a sua forma de agir, mas ele sempre tem um propósito. Então Deus tinha um propósito na vida daquela criança que estava sendo gerada através daquela mulher que era estéril, a esposa de Manoá. Então, quando o Senhor ele faz isso é porque ele tem um propósito e é para que a sua glória seja manifestada, né? Sobre a fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo de Israel do jugo dos filisteus. Então ela sabia que desde o nascimento daquela criança, desde a concepção daquela criança, o Senhor que estava ali lhe abençoando, usaria aquela criança para livrar o povo de Israel. O terceiro subtópico vai falar sobre recebendo orientações divinas. Como os pais de Sansão receberam as orientações, como é que Sansão deveria ser criado. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Hoje, nos dias de hoje, Deus também se faz presente em nossas vidas, nos dando orientação como devemos seguir, como devemos ensinar as nossas crianças, como devemos tratar os nossos filhos, como devemos buscar o reino dos céus. E também naquela época foi assim com os pais de Sansão. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Está escrito lá em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números, capítulo 6, dos versículos 13 ao 21. Então, Sansão ele estava sendo separado, exclusivo, consagrado para cumprir um propósito que Deus tinha para com a humanidade, para com aquele povo que estava passando por aquele processo deplorável perante os olhos do Senhor. Então, cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Ou seja, cabia aos pais ensinar como é que Sansão ia se portar diante aquelas orientações. Hoje, nos dias de hoje também, cabe nós, a nossa responsabilidade de pai e mãe, ensinar como os nossos filhos se portar diante de uma sociedade deplorável, diante de uma sociedade o qual estamos vivendo, particularmente tratando da nossa sociedade brasileira, em situações que muitas das vezes as famílias sendo destruídas através de filhos que são rebeldes, que não querem obedecer aos seus pais. Mas os pais sempre têm essa responsabilidade. Então, Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Ele não podia jamais beber isso aí. Não poderia nem comer coisa considerada imunda, lá em Juízes capítulo 13, versículo 4. Então, assim, ele estava sendo tratado de uma forma que ele não devia fazer aquilo, nem beber certa bebida que continha álcool ou vinho, e também nem comer coisas consideradas imundas. Não poderia ter cabelos cortados. E, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outra coisa que representasse uma quebra do voto de Nazireu. Ou seja, Sansão ele foi criado debaixo de regras, debaixo de doutrinas, debaixo de normas, o qual ele teria que cumprir. E muitas das vezes, nos dias de hoje, nós, filhos, né, às vezes os pais também, ensinam as crianças através dos costumes, através das tradições, e muitas das vezes as crianças não estão nem aí, não querem cumprir, a gente não quer cumprir, certo? Então, os pais de Sansão teve essa incumbência de ensinar, orientar o seu filho para que ele realmente cumprisse aquele requisito do nazireado, de ser separado e exclusivo para cumprir uma missão o qual Deus tinha determinado para ele, certo? Então, com isso, a gente conclui aqui o primeiro tópico, falando sobre o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem seus pais do remidor de Israel. Ou seja, Sansão foi o escolhido. Glória a Deus. E o segundo subtópico
fala o nascimento de Sansão e sua formação. E meu subtópico vai falar o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. É lá em Juízes capítulo 13, versículo 25, vai dizer: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então a gente vê o direcionamento do Espírito Santo. Primeiro ele teve o direcionamento dos seus pais, assim como o Espírito Santo já havia orientado, né, aos pais de Sansão, e agora o Espírito Santo estava guiando também a vida de Sansão. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então aí a gente vê o Senhor agindo, né, com seu propósito na vida de Sansão. A gente percebe que a terra de Israel, que foi dada, a terra prometida que foi dada para o povo de Israel, ela não havia sido 100% conquistada. Ainda haviam povos que o povo de Israel não havia destruído completamente. E esses povos ficaram ali, foi crescendo juntamente com o povo de Israel, né, aos pouquinhos, alguns foram crescendo, se voltando contra o povo de Israel. E aí a gente vai ver essas situações, os povos se voltando contra Israel. E esse campo que fala que Sansão era levado pelo Espírito Santo de tempo em tempo, é exatamente o campo de batalha, onde eles estavam ali para conquistar, terminar a conquista do território da tribo de Dan. Então foi um homem levantado, usado por Deus, né? A promessa feita à sua mãe, que era estéril, para ser usado na obra do Senhor. O segundo subtópico ele vai falar sobre a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. O filho sempre está sob a responsabilidade dos pais. Infelizmente, nós vemos, como eu sempre tenho falado, vivemos numa sociedade no qual os valores estão sendo invertidos e muitas das vezes os pais não querem assumir essa responsabilidade quando seus filhos já se tornam um pouco maior. Então, Sansão estava nesse plano terreno, certo? E estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá, o seu pai, e a sua esposa, a mãe de Sansão, tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Ou seja, embora o texto ele não seja muito claro sobre isso aí, mas através de algumas atitudes e ações que Manoá e a sua esposa fizeram, nós podemos relatar na Bíblia. Primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Ou seja, aí traz um vínculo da mulher, né, com o homem, não ter segredo, sempre está passando, orientando. E quando o anjo a visitou, ela imediatamente comunicou daquela visita. Manoá também, ele orou, certo? Insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. Ou seja, Manoá, ele sempre nas suas orações, ele orou pedindo a Deus como orientar. Hoje, trazendo para os dias atuais, devemos também sempre insistir, orar, pedir permissão, pedir orientação, pedir sabedoria, como criar os nossos filhos. Os dois estavam juntos e contemplaram outro ponto, a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar, lá em Juízes 13, 6, 8, 9, 11 e 20. Ou seja, nós vemos em 3 pontos o qual era a criação de Sansão através dos seus pais. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem um impacto direto na formação dos filhos. Eu levantei uma certa pesquisa uma vez, referente a lares que eram destruídos porque a separação do pai com a mãe, trazendo sérias consequências aos filhos.
eu pude levantar esse estudo e vi que era muito grande, infelizmente muito grande. Crianças vivendo em lares com os pais separados, altamente problemáticas. Não é que isso seja uma regra, mas é a ausência do pai e da mãe. Então, certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade. Ou seja, Sansão ele foi criado naquele lar, o qual ele via o amor dos seus pais. Ele via que os seus pais estavam altamente interessados em ensiná-los para que ele crescesse no conhecimento não só das suas tradições, mas também da palavra de Deus. Que esse é um ponto importante da nossa vida, nós, pais e mães, educar e ensinar os nossos filhos também, não só trazendo para a igreja, mas ensinar de acordo com a palavra de Deus. Bem, e o terceiro e último subtópico, do tópico 2, vai dizer a formação de Sansão. Pela citação da trajetória da fé de seus pais, né, como o irmão Marcos bem falou aqui, a gente percebe que seus pais criaram, foram zelosos, verdadeiramente zelosos, na criação do seu filho, da maneira que o anjo do Senhor lhes orientou, né, orientou a eles, que eles fizessem, segundo o nazireado, né? A gente vai ver a lei do nazireado lá em Números capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E vai dizer todos esses pré-requisitos para que ocorresse o nazireado. E foi feito na vida de Sansão durante toda a criação pelos seus pais. Né? Mas Sansão vai chegar a violar o nazireado progressivamente. Né? Progressivamente ele vai desobedecendo, desobedece aqui, desobedece ali, até chegar ao ponto, né, que todos nós conhecemos, de ter até o seu cabelo cortado. E assim vem toda aquela consequência. A gente pode decidir, né, não somente na vida de Sansão a gente vê isso, mas na vida de todos nós. Né? A gente pode decidir se a gente vai tomar uma atitude de cometer o pecado ou não. Mas as consequências desse pecado nós não temos como definir. Né? As consequências elas podem tomar proporções gigantescas. Então devemos ter muito cuidado. Né? Não devemos trocar um momento, né, para a realização ali daquela vontade, daquele pecado, daquela tentação, né, por uma eternidade de sofrimento. Né? Devemos ter muito cuidado diante disso. E os pais de Sansão fizeram o seu trabalho. Aí Sansão ele deveria ter lembrado das orientações dos seus pais, né? Lembrando que os 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra que Deus te deu. Né? Então temos essa promessa, um mandamento de honrar os nossos pais, honrar nossos pais como? Obedecendo, cuidando dos nossos pais, fazendo aquilo que agrada à vontade de Deus e à vontade dos nossos pais. Mas a gente vai ver que Sansão, infelizmente, ele teve uma fraqueza, né? Uma fraqueza de caráter, mesmo tendo sido instruído a cumprir todo o nazireado, a ter uma vida diante do Senhor corretamente, mas ele teve uma fraqueza no seu caráter, um desvio de caráter, né? E não honrou o voto do Nazireu, o voto de Nazireu. Então, outro exemplo que a gente pode citar também é Caim e Abel, né? Ambos tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Então, infelizmente, a gente pode criar diferentes filhos, uns podem tomar a posição do lado diante de tudo aquilo que foi ensinado para a sua vida, e outros podem seguir uma vida completamente diferente, mas os pais, eles devem sempre lembrar e que ele tem a responsabilidade de criar o filho no caminho que deve andar, né? Como diz a palavra de Deus, para que aquela criança, né, mesmo depois de grande, não venha se esquecer desse caminho. Mesmo que ela tome caminhos diferentes, mas aquela palavra, aqueles ensinamentos vai ficar guardado no coração daquela criança. E os pais assim
pode descansar o seu coração, mesmo sofrendo diante de situações que o filho possa se encontrar, mas com a certeza de dever cumprido, de que fez segundo a vontade de Deus, cumpriu o seu papel de pai e de mãe, né? Mas a gente não pode dizer para aquele filho que nós criamos, né, que ele faça isso ou aquilo. Chega um momento em que ele toma a decisão na sua vida. E aí a gente deve ensinar que as decisões, que as nossas atitudes geram consequências e somos individualmente responsáveis por cada uma delas. Muito bem, a gente agora vai entrar no terceiro tópico da nossa lição, mas antes, quero te lembrar, vai lá, entra na nossa página, dá um likezinho, se inscreve, tá certo? Que ficaremos muito gratos. Vai lá um comentário também, tá bom? Deixa a tua opinião, certo? O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a fraqueza de caráter de Sansão, qual nós estamos vendo os pais zelosos e filhos rebeldes, neste tema de hoje. Fala sobre a fraqueza do caráter que Sansão teve. Primeiro, subtópico vai falar, Sansão subestimou o poder do inimigo, né? Ele brincou com o inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer os seus inimigos. Ou seja, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a unção de Deus sobre ele, muitas das vezes, era soberana. E ele vencia qualquer tipo de inimigo. Então, certa feita, ele cercado por mais de 1000 soldados filisteus, armados, mas Sansão os matou com uma queixada do jumento. Está lá em Juízes, capítulo 15, versículos 15 e 16. Ou seja, Sansão ele sabia que Deus estava com ele, que o poder de Deus ia sobressair sobre qualquer inimigo que ele enfrentasse. Então, entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tima, o qual rasgou com o que rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Ou seja, ele tratou um leão como se fosse um cabrito, como se fosse uma ovelhazinha ali. Simplesmente ele degolou aquele leão, matou, rasgou, né? E não se importou com a braveza, nem o tamanho que aquele leão tinha, nem a sua força. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação, lá em Juízes 16, 18 a 22. Então, Sansão ele sabia do poder de Deus sobre a vida dele, e muitas das vezes ele foi levando e se deixou cair por aquilo ali. Isso, traçando um paralelo para os nossos dias de hoje, muitas vezes é assim na nossa vida. A gente se acostuma com a coisa, não, Deus está comigo, eu vou lá, eu vou vencer. E com aquilo ali fica uma coisa meio que engessada, e muitas das vezes esquecemos que Deus ele é soberano na nossa vida, mas nós, em momento algum, podemos brincar, nem superestimar o que o inimigo vai sempre perder. Certo? Então, ó, não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Ou seja, ele diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, versículo 8. Ou seja, Pedro ele já nos alertava que o inimigo das nossas vidas, ele estava ao nosso derredor. Qualquer vacilo, qualquer brecha, qualquer a guarda baixa, o ponto vulnerável do ser humano, ele está ali para atacar, ele está ali para entrar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam as suas vidas e ignoram as experiências dos pais. Olha, isso venho traçar aqui e falar que filho de crente não é crente. Muitas das vezes, os pais têm filhos que os filhos, não, porque meu pai é crente, meu pai é pastor, meu pai é isso, meu pai é aquilo, e termina levando essa vida engessada com as experiências do pai, esquecendo que a experiência tem que ser pessoal, a experiência tem que ser vivida por cada um dos seres humanos. Por quê? A salvação ela é individual. Nós pais temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, mas cada um, tem até um ditado que diz, fulano é de maior, então ele assume as suas responsabilidades.
Então, os filhos têm essa obrigação, não é, de sempre estar vigilantes e atentos, e não só se relacionando e confiando na experiência do pai, né, Eduardo? Verdade. Então a gente vai ver aí nessas fraquezas de caráter de Sansão também a presunção de Sansão, né? Primeiramente ele subestimou o poder do inimigo. A gente viu, como o irmão Marcos bem falou aqui. E agora a gente vai falar sobre a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Muitas vezes não é o inimigo, não é a igreja, não é a nossa família, não é as adversidades do dia a dia que está afetando a nossa vida espiritual, mas muitas vezes é o nosso próprio eu, nosso próprio ego, né? Quando nós devemos lembrar das palavras de Jesus Cristo, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é cada vez mais menos de nós mesmos e mais de Cristo, mais do Senhor sobre as nossas vidas. E Sansão foi completamente diferente. Ele foi esquecendo da promessa do Senhor, foi esquecendo do propósito do Senhor e começou a olhar somente para ele mesmo. E a gente vai ver atitudes, né, deploráveis na vida de Sansão, como o presbítero Marcos já falou alguns aqui, né? Então este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus, né? Quando a glória de Deus deve ser a primazia em nossas vidas, né? Tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. E Sansão estava querendo somente que a glória dele fosse vista. Então ele anulou a presença de Deus, o agir de Deus em sua vida. A sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ansiedade e a luxúria. A gente vai ver no capítulo 14, versículo 1 de Juízes, quando ele vai lá na terra dos filisteus, lá em Tina, como foi falado aqui, e vê uma mulher, filha dos filisteus, gosta dela e vai lá e toma ela para ele, né? Toma aquela mulher para ele. Então ele passa a fazer o que ele quiser, né? O que ele queria fazer, ele estava fazendo. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, ao Senhor, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, né? Aqui é citado Lucas 15, do 11 ao 32, que é o episódio do filho pródigo. O filho pródigo que cresceu ali juntamente com seu pai, com seu irmão, com sua família, e viu o exemplo da sua família. E no momento em que ele resolve sair de casa, vai embora, gasta tudo, toda a sua herança que recebeu do seu pai, né? Mas tem um momento em que ele para e ele lembra, né, que ele ainda tem um pai. Ele lembra do exemplo da sua criação, aquele que ensinou a ele tudo que ele sabia de bom, né? E aí ele lembra que o pai está à sua espera e ele se volta novamente para o pai. Então, o pai e a mãe nunca devem abandonar o filho rebelde, né? Apesar das adversidades, das consequências da escolha desse filho, mas somente o pai e a mãe sabem verdadeiramente o amor com que aquele filho foi criado e crê fielmente, orando todos os dias. Não sei se tem algum pai ou mãe que passa por essa situação, mas creia, né, que o seu filho vai receber a bênção, você vai receber a sua bênção, seu filho vai sair dessa situação para a glória de Deus, né? Lembre-se, sempre para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Terceiro subtópico, vamos falar sobre manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, versículos 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Eu sempre costumo dizer na igreja que nunca foi tempo de brincar, não é? E nem devemos brincar tão somente com as coisas de Deus, com as coisas que são sérias. Então nós vamos ver como é que Sansão estava tratando as coisas do reino de Deus. Ele entrou num terreno perigoso brincando com a coisa santa, ou seja,
ele estava brincando com as coisas sérias. Muitas das vezes nós vemos muito isso acontecer nas nossas igrejas e, infelizmente, pessoas que, em sã consciência, cauterizada pelo pecado, cauterizada por coisas que estão pervertendo a sã doutrina, não estão nem aí mais com as coisas, trazendo mais coisas de fora para dentro da casa do Senhor, não é? Então, isso é horrível. Então, ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Ou seja, ele sempre brincando com as coisas sérias acontecendo, e ele nem aí, e levando coisas que nem estava por vir, e levando de qualquer maneira. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, né? Pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Eu costumo muito dizer que na Bíblia, como o Eduardo já falou, que é o primeiro grande mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, que teus dias vai se prolongar sobre a face da terra. Quando eu vejo um jovem desfalecendo cedo, não curtindo, não passando da sua juventude e chegando a perder a sua vida, eu costumo dizer, esse infelizmente não obedeceu a pai e nem mãe. E ao lado contrário, quando eu vejo uma pessoa bem idosa, já passando dos seus 100 anos, Eduardo, eu dizer, esse obedeceu pai e mãe, porque já viveu um bocado de dia sobre a face da terra. Então ele afrontou os conselhos de seus pais. Filhos desobedientes estamos vendo constantemente. E, infelizmente, Eduardo, dentro da casa do Senhor, isso acontecendo. E não pode acontecer. Então ele afrontou o conselho de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas coisas de Sansão. É o que eu falei. Infelizmente, muitas pessoas dentro da nossa própria igreja fazendo e praticando as mesmas coisas que Sansão fez com seus pais, desobedecendo a seus pais, desobedecendo também a Deus e fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor, Provérbios 26, versículo 6. Né? Então, você pai, você mãe, não se preocupe, você está educando, se você está ensinando seu filho, sua filha, nos caminhos do Senhor, não se preocupe. Educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles. Eu costumo dizer, escolhas geram consequências boas e más. Nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio de escolher as coisas. Somos feitos de escolhas todos os dias na nossa vida. Agora, escolhas boas geram consequências boas. Escolhas más geram consequências más. Quer para justificá-lo, quer para condená-lo. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Certo? Então, na sínope desse terceiro tópico e último subtópico, fala: as más escolhas de Sansão revelaram mais do que seu caráter, do que a sua criação. Ou seja, aí vai o conselho. Quer fazer a melhor escolha? Faça a melhor escolha orando e preservando a palavra de Deus. E com certeza a tua escolha, filho, vai ser a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Não é isso, Eduardo? Verdade. E para concluir essa lição, né, nós vamos ver que essa lição não tinha o objetivo de explorar a vida de Sansão, por completo, toda a história, toda a trajetória de Sansão, mas enfatizar, mostrar, né, a sua chamada divina, o propósito de Deus na vida de Sansão, a sua formação e o seu desvio de caráter. Tudo isso englobado dentro do ambiente familiar. Né? E aí a gente vai ver, como a gente já falou aqui,
Muitas vezes o filho ele é criado em um ambiente familiar sadio, um ambiente familiar saudável, instruído nos caminhos do Senhor, como foi Sansão. E muitas vezes ele pode lá na frente se desviar desse caminho, né? E os pais, ele deve manter aquele propósito de agir como um farol, como um guia para os seus filhos no caminho em que o Senhor nos instrui a andarmos, né? Ensinar a criança em um caminho assim como Jesus Cristo nos ensinou. E no momento em que eles perceberem que estão equivocados, que estão errados, eles vão olhar para seus pais como faróis, assim como foi na vida do filho pródigo, né? Vão lembrar de todos os ensinamentos que foi passado para ele durante sua criação, e assim ele pode se voltar novamente para o Senhor, voltar para a casa do seu pai, e o pai está de braços estendidos, de braços abertos para receber esse filho, né? Mesmo diante de tudo que aconteceu na sua vida, mesmo do seu desvio de caráter, né? Mas o Senhor ele está disposto sim a receber o filho pródigo de volta. Então, você que é pai, que é mãe, mantenha-se firme nesse propósito, como farol, né, para seus filhos, que eles possam um dia, se for o caso parecido com o do filho pródigo, ele possa se voltar novamente para Deus, né, lembrar de tudo aquilo que você, pai e mãe, ensinou para o seu filho. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua família, né, e fazendo o propósito dele na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor e um forte abraço.